Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Passa a palavra ao segundo secretário para fazer a primeira chamada regimental. Presente. Está delegado aí. Adelaide França. Presente. Antônio Garrote da Silva Filho. Presente. Augusto César Balbino de Albuquerque Tenório. Presente. Edson Souza de Queiroz. Presente. Genival Santana de Araújo. Presente. Geraldo Ribeiro Lima Júnior. José Caetano da Silva Neto. Presente. José Fábio Silva Tagino. Presente. Márcio Luciano Monteiro Santos Silva. Maxwell Rocha Feitosa. Paulo Sérgio Silva de Lima. Pedro Rodrigues Gabes Neto. Ronaldo Corrêa dos Santos Júnior. Salomão Cavalcante Torres. Sheila Maria Duarte. Eu gostaria aqui de ler justificativa de ausência e sessão. Ofício número 001/2023. Sheila Maria Duarte, vereadora dessa Câmara Municipal, vem muito respeitosamente justificar à mesa diretora e aos pares dessa Casa Legislativa minha ausência na sessão do dia 29 de março de 2023. Esta vereadora solicita que conste em ata que fui convidada e estou em Brasília, Distrito Federal, representando o nosso Estado no Encontro Nacional dos Parlamentares filiados ao PT e aproveitando a ocasião para fazer algumas reuniões junto ao deputado federal Paulão, do PT, em alguns ministérios, com o propósito de articular benefícios e recursos ao nosso município. Sheila Maria Duarte. Submeto em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente. Correspondências recebidas do prefeito. Não houve. Correspondências recebidas de diversos. Não houve. A palavra, vereador Geraldinho Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, só por uma questão de esclarecimento sobre a Operação Pipa, estou aqui pedindo esses esclarecimentos por estar recebendo através da minha rede social algumas pessoas reclamando por não estarem mais sabendo da programação que antes, todos os dias, era divulgada através das emissoras de rádio, como também os mutirões que saíam em comunidades, 10, 8, 9, quantos caminhões tivesse, para abastecer as comunidades. E pararam de fazer isso. Aí eu queria que o representante da Defesa Civil, o Flávio Emílio, tanto quanto o Júnior, desse um esclarecimento a esse Poder Legislativo, o porquê parou a divulgação nas rádios, como também pararam os mutirões. Só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que
nos acompanham nas redes sociais, aos funcionários desta casa, aos presentes aqui na galeria, em nome da minha equipe, em nome do Afrânio, um empreendedor aqui de Palmeira, muito conhecido como Prego Som. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Senhoras e senhores, hoje é um dia importante para nós palmeirenses, porque o nosso CSE está na final da Copa Lagoas. Nosso CSE tem 75 anos de história e em junho fará 76 anos. Nosso CSE que foi fundado em 21 de junho de 47, porém já existia desde 1945. E o primeiro jogo foi disputado em 1945 com um time formado por Dr. Pita, Rosival Medeiros, Ataíde, Vanutério, Ercílio Luiz, Luiz Byron Torres, Antônio Maia, Firmino, Passos, Pedro Horácio, Oscar, entre outros. O primeiro presidente foi Nilo Barros, em 66. Passou a disputar o campeonato alagoano da primeira divisão em 1987. O CSE conquistou o primeiro turno do estadual, em cima do seu maior rival, o Asa, em Arapiraca. Em 7 de maio, mudou o nome de Centro Social Esportivo, passou para Clube Sociedade Esportiva. E a medida foi tomada para livrar o clube das dívidas. Inclusive, o nosso estádio Juca Sampaio foi doado à prefeitura para que não fosse confiscado. Em 2002, o CSE voltou à divisão especial e em 2007 foi rebaixado para a segunda divisão. E em 2009 voltou à primeira divisão e em 2012 fez um bom campeonato com Túlio Maravilha e demais grandes jogadores, Luiz Paulo, Paulo Vitor, mas não conseguiu ser campeão, sendo eliminado na semifinal, mais uma vez pelo Asa. Em 2013, brigou para não cair para a segunda divisão. Em 2014, foi iniciada uma restauração do gramado e o CSE precisou mandar alguns de seus jogos para a casa do seu maior rival, o Asa. E a história continuou a se repetir durante os demais anos. Até hoje, em toda essa história, chegamos apenas a sermos vice-campeão por 2 vezes, em 1977 e em 1987. Hoje, estamos na final da Copa Lagoas para a honra e orgulho dos palmeirenses e torcedores. Hoje podemos dizer que o CSE e o torcedor está valorizado após a reforma do estádio Juca Sampaio, que hoje tem um campo mais moderno, novas estruturas, e nos deixa dignamente sem deixar a desejar aos demais estádios do interior. E aqui desejamos hoje uma vitória espetacular para o nosso tricolor. Senhor presidente, segundo o registro, estivemos ontem na Secretaria de Educação, em visita ao secretário, vereador, licenciado Cristiano Ramos, que não estava, tinha ido a Santana do Iponema para compromisso da secretaria e fui muito bem recebido pelo amigo e ex-secretário Manassés. Fui levar as matérias aqui aprovadas nessa casa, mais uma vez agradeço aos pares, e debater sobre dúvidas e posterior resolução ou não. Sei da sensibilidade do secretário, como também sei do prefeito Júlio, e, na verdade, as matérias aqui aprovadas são pedidos de melhorias e proteção para o nosso povo. O que me chamou a atenção, senhor presidente, sendo Palmeira a terceira maior cidade do estado, que se encontra em desenvolvimento, com obras, vem se intitulando como capital da cultura, turismo religioso em crescimento, e o protocolo do município
são na prefeitura. E não é interligado, não é eletrônico. Nenhum cidadão tem como consultar seu processo de forma alguma, ou qualquer outro tipo de informação. E o Manassés, como na Secretaria de Infraestrutura, também deram recebimento na caneta. Desde o ano 2000, que o governo brasileiro tem buscado evoluir seus processos e a prestação de serviços públicos com auxílio das tecnologias da informação. E em Maceió, o programa se chama SUPE, S-U-P-E, Sistema Unificado de Processo Eletrônico. Não tenho certeza, mas me recordo, vereador César, o senhor apresentou algo desse tipo já aqui, depois de sua chegada? Não, vereador. Tem um projeto Tem mais ou menos da saúde que trabalha dessa forma, tá. Que é a criação de uma intranet, mas nesse sentido não. Então, em respeito ao senhor e aos demais pares, eu tenho uma indicação sobre isso, vou colocar na próxima sessão, porque a Prefeitura de Maceió tem feito parcerias e cedido o SUP para outras prefeituras. Então, é muito importante que a gestão busque essa solução, onde com isso trará agilidade e transparência aos processos administrativos do município. E um último registro, senhor presidente, e mais vereadores presentes que nos acompanham nas redes sociais. É bem mais complexo. É sobre o CREDEFIP. Tenho recebido vários relatos sobre a falta de profissionais, fisioterapeutas. Palmeirenses que sofreram AVC, entre outras comorbidades, estão desde dezembro com seu tratamento interrompido por falta de profissionais. Nós temos hoje a PAI, que chegou aqui em Palmeiras em 2017. O CREDEFIP é mais antigo. O Ministério da Saúde habilita esses centros como CER, que quer dizer Centro Especializado em Reabilitação. E a prioridade, se era mais antigo, seria o CREDEFIP, mas não aconteceu. A gestão decidiu pela APAI, e o CREDEFIP ficou sem R$140 mil por mês. Isso passou para a APAI. O Ministério enviou a indicação, que era para o CREDEFIP, mas a secretária de Saúde, à época, e a gestão autorizou para a APAI. Sendo assim, a APAI, mais nova de criação, em Palmeiras, passou a receber esse recurso. E o CREDEFIP, mais antigo, não teve esse direito, mesmo sendo para oferecer um serviço público. E assim, o CREDEFIP continua sendo mantido exclusivamente pelo município e, no momento, sem profissionais desde dezembro. A PAI é referência para autismo e que se chama Casa Azul. Só que as famílias chegam lá e voltam, porque a PAI não está recebendo mais essas crianças, porque não tem como atender. Porque já estão com capacidade preenchida. E a demanda, senhor presidente, sobre o assunto do autismo, está crescendo em nosso município e muito. Além do CREDEFIP receber crianças de outros municípios. Nós vamos acompanhar a resolução disso. O prefeito Júlio tem ido a Brasília constantemente e precisa priorizar a resolução dessa situação. Como já citei, nós somos a terceira maior cidade do estado, perto de receber as obras do Hospital do Agreste, que terá aproximadamente mais de 2.500 funcionários, e hoje com 2 fisioterapeutas no CREDEFIP. Um prédio que foi reformado, ampliado
e se encontra sem profissionais. Nós, senhor presidente, vamos acompanhar essa resolução. Nós estamos recebendo vários relatos de cidadãos palmeirenses com AVC, com comorbidades e estão sem atendimento. Muito obrigado. Retorno a palavra ao primeiro secretário para a leitura de proposições e ordem do dia. Projeto de Lei PM 03/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Inclui dispositivos na Lei Municipal número 2200/2018 e altera a Lei do Município número 2529/2022 e dá outras providências. Projeto de Lei de número CM 014/2023, de autoria do vereador César Tenório, institui remuneração por serviço público de coleta e destinação de resíduo urbano de forma alternativa à disposição no aterro sanitário prestado pela sociedade civil no município de Palmeira dos Índios. Projeto de Lei número CM 15/2023, de autoria do vereador Caetano, dispõe sobre a obrigatoriedade de constar no portal da administração pública, direta e indireta, canais que possam facilitar denúncias de violência contra a mulher, de autoria do vereador Caetano. Projeto de Lei CM 16/2023, de autoria do vereador César Tenório, define locais para descarte de agulhas, seringas e curativos e outros materiais de uso médico e dá outras providências. Ordem do dia. Votação da indicação 125/2023, de autoria do vereador Maxwell Feitosa. Apelo ao prefeito, à SPCU, visando a revisão da iluminação pública da comunidade da Serra das Pias, em razão das necessidades existentes. Votação da indicação número 126, de autoria do vereador Maxwell Feitosa. Apelo ao prefeito e à SPCU, visando a reposição de lâmpadas em LED no conjunto Gileno Sampaio, tendo em necessidade existente. Votação da indicação número 130, de autoria do vereador Maxwell Feitosa. Apelo ao prefeito, visando enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei no sentido de implantar o plano de cargos e salários para os profissionais administrativos da Prefeitura Municipal. Com a palavra, o vereador Maxwell Feitosa. Vai. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar todos os pares aqui presentes, o pessoal da galeria. Em nome do nosso amigo Zé Nelson, cumprimento todos da galeria, a todos que nos acompanham nesse momento através das redes sociais, canal aberto para a população acompanhar os trabalhos desse poder tão importante para o nosso município, todas as semanas, todas as sessões, aos urbanitários que nos acompanham nesse momento, no centro da nossa querida Palmeira dos Índios. Senhores vereadores, trago aqui para esta tribuna, a tribuna do povo, mais uma vez, indicações que eu considero muito importantes para o nosso município. Uma delas eu peço, vereadora Adelaide França, que o município, através da Secretaria SPCU, o setor de iluminação pública, possa atender o pedido
na verdade, vários pedidos já foram feitos, vereador Salomão, Vossa Excelência, que também é dessa região. Tem uma região lá na Serra das Pias que vive no escuro há muitos anos e lá tem servido somente para desovar cadáveres vindos aí, especialmente de Pernambuco, pelo fato de ser uma região de difícil acesso, onde mora dezenas de famílias que vivem diariamente apavorados, assombrados com essa prática ilícita de desova de cadáveres nessa localidade. Então, já tive uma conversa com o Isaac, que é o responsável pela iluminação pública, e espero que logo mais, senhores vereadores, aquela população com a reforma da iluminação pública lá nessa região, em especial de LED, visto que, graças a Deus, o município está levando a substituição das lâmpadas de LED praticamente nos 4 cantos do município, e lá acredito que não será diferente. E aquelas famílias, não tenho dúvida, senhor presidente, voltarão a ter paz e viver com tranquilidade e segurança. Então é isso que a gente espera. Espero que a Secretaria de SPCU, através do nosso secretário Ronaldo e o responsável, o Isaac, pela iluminação pública, possa levar esse benefício o mais rápido possível lá para essa região da Serra das Pias, devido à grande necessidade desse benefício para essa região. A segunda, peço também a substituição das lâmpadas lá do residencial Gilene Sampaio, visto que as lâmpadas lá é daquelas lâmpadas que a iluminação é muito precária. E como esse residencial está dentro do perímetro urbano, a gente pede que o município também atenda com a substituição das lâmpadas de LED. E a terceira indicação, senhores vereadores, senhor presidente e todos aqui presentes, na verdade é uma repetição. Eu venho desde o primeiro mandato, vereador Caetano, que eu pedi naquela época ao gestor daquela época e, infelizmente, não fomos atendidos, mas acredito que agora com o nosso prefeito Júlio César, um prefeito que tem reconhecido as categorias do nosso município, todas as categorias, tem proporcionado a implantação de plano de cargos e salário praticamente para quase todas, e desta vez agora espero que seja a vez dos agentes administrativos, a todos da administração direta do nosso município. Já tivemos algumas reuniões, eu juntamente com a vereadora Adelaide França, o vereador Didô participou. Todos aqui tenho certeza que tem esse compromisso com essa categoria que precisa ser valorizada e o tão sonhado plano de cargo e salário seja implantado. E será, se Deus quiser, uma vitória, uma conquista dessa Câmara de Vereadores, com a participação, lógico, de todos os vereadores. Eu até coloco à disposição, se por acaso alguns vereadores ou todos quiserem subscrever a indicação, é importante. Como também não tenho dúvida de que o prefeito Júlio César, visto que já também fez algumas reuniões, está antenado a essa questão, ele sabe da necessidade e é até uma questão de justiça. Juntamente com a comissão, é importante que diga, já tem uma comissão desses funcionários efetivos do município,
que também tem lutado, tem buscado, tem interagido. E se Deus quiser, logo mais, senhor presidente, já contando também com o seu apoio, junto com o nosso prefeito Júlio César, no sentido de Vossa Excelência pedir celeridade para que esse projeto de lei chegue a esta casa, e não tenham dúvida de que esta casa vai apreciar e vai aprovar, garantindo e realizando o sonho desses profissionais que esperam há muitos anos. Muito obrigado, e desde já, desejando uma feliz semana a todos. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A indicação 127, 133 e 134 será retirada de pauta pela ausência do autor. Votação da indicação número 145/2023, de autoria do vereador Salomão Torres. Apelo ao prefeito visando a construção de um busto do senhor José Avelino Antônio da Silva, no povoado de Serra de São José, e um busto do senhor Eloy José Torres, no povoado da Serra de Mandioca, por entender ser uma justa e merecida homenagem a estes dois ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Em discussão? Não havendo discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 146/2023, de autoria do vereador Toninho Garrote. Apelo ao prefeito, ao secretário municipal de infraestrutura e à SPCU, visando a criação de espaços instagramáveis. Votação da indicação número 147/2023, de autoria do vereador Toninho Garrote. Apelo ao prefeito, ao secretário municipal de infraestrutura e à SPCU, visando recuperar a estrada que liga o povoado de Olho d'Água do Bonifácio, sítio Criminoso, até o sítio Cabaceiro. Votação da indicação número 148, de autoria do vereador Toninho Garrote. Apelo ao prefeito, ao secretário municipal de infraestrutura e à SPCU, visando a instalação de bancos na praça construída no povoado Olho d'Água do Bonifácio e no bairro de São Francisco. Em discussão? Escutei, presidente. A palavra é vereador Toninho Garrote. Bom dia a todos. Quero saudar os amigos vereadores em nome do presidente desta casa, a todos da galeria, os que nos escutam na rua e nas redes sociais. Essa indicação de número 146, pedindo espaço à criação de lugares instagramáveis, é de grande importância para o nosso município, que aqui em Palmeira a gente já tem pontos religiosos, aqui a Serra do Cristo Goiti, Canafístula do Frei Damião. Então, seria mais um atrativo. Você chega ali em Maceió, você vê vários locais para os turistas tirarem foto. Eu passei ali essa semana, tem uma cadeira gigante lá e a fila é interminável. Você chega ali no Pilar, o prefeito de lá colocou um avião no topo de uma serra e cheio também de turistas, fui visitar. Então, aqui em Palmeira poderia ter alguns pontos que a população e até as pessoas de fora, quando vêm, poder divulgar a nossa cidade, vereadora Adelaide. Uma parte, vereadora. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Vereador Toninho, desde ontem à noite, quando eu estava lendo a pauta, eu fiquei me perguntando o que são espaços instagramáveis. Pelo que Vossa Excelência está explicando aí, seria como Maceió, né, aqueles espaços para atrair turistas, para tirar foto. É essa a ideia de Vossa Excelência. Então, nesses espaços de Palmeira, seria
o senhor tem uma ideia o que atrairia o monumento, o que seria para atrair os turistas? Isso, vereadora. Para atrair é como Maceió. Você chega lá, tem um local, tipo uma capela, você casar. Você Entendi. chega em outro local, tem aquela cadeira gigante. Você chega em outro, tem um balanço, Tem um balanço, gigante. É. Então, são esses pontos que seria ideal aqui em Palmeira, em alguns locais, que poderia dar certo. Dá em outra cidade, por que não em Palmeira dos Índios? Boa ideia. E ali na Lagoa do Juca Sampaio, eu acho que caberia um espaço desse. Boa ideia, gostei, vereador. Parabéns. Obrigado, vereadora. E as outras indicações, essa aqui das estradas que liga Olho d'Água do Bonifácio ao Criminoso, passaram a máquina lá, mas não ficou 100%. E quem conhece aquelas estradas sabe a dificuldade das comunidades se locomover. Porque você sair ali de Olho d'Água do Bonifácio para o Cabaceiro, indo para o Lagoa do Caldeirão, é quase uma viagem. E essa estrada se torna bem pertinho, 5, 6 minutos. Então, a estrada bem feita, para os carros, é de grande valia. Para moto já passa, mas para carro é de grande valia. E outra, pedido de bancos para a Praça do Olho d'Água do Bonifácio e para a Praça de São Francisco. Foram praças novas feitas, só que não colocaram os bancos. E a população cobra direto, porque é um local para que as pessoas possam conversar durante a noite, durante o dia, mas não tem o seu banco. Uma parte, vereador. Vereadores, população de Palmeira, eu não sei o que se passa na cabeça de um arquiteto, de um engenheiro, que projeta uma praça sem banco e sem arborização. Sinceramente, eu não sei. Eles não estão criando praças, eles estão criando espaços intragramáveis, pelo que eu estou entendendo. Então, não chamem de praça um local que não tenha bancos e que não tenha arborização. Eu não sei, aqui já foi discutido isso, já foi reclamado, já foi feito requerimento, eu não sei o que se passa na cabeça desses engenheiros ou desses arquitetos. Eu não estudei arquitetura, não estudei engenharia, mas nasci, cresci, me criei sabendo que toda praça tem um banco, tem uma árvore, e existe até aquela música, né? Aquela praça, o mesmo banco, né? Então, isso já é cultural, mas essa nova geração de engenheiro e de arquiteto querem mudar a cultura. Obrigado, vereador. Vereadora, e para encerrar, os bancos é importante que o pai, os avós levam seus netos para brincar na praça e não tem onde sentar. E não tem como deixar as crianças brincando se você não tem onde sentar. Instagramável. Não, também não é porque não tem alguma coisa atrativo que você tira foto, entendeu? É só a praça, sem nada, entendeu? Era só isso, meu presidente. Bom dia. Uma parte, vereador Pedrinho Gaia. É importante, vereador Toninho, porque eu sempre falo aqui da Praça da Maçonaria. Ficou uma praça muito bonita, uma praça que a gente vê hoje o movimento lá, mas a gente vê muito na parte da noite. Por quê? Porque durante o dia, pelo fato de não ter uma arborização adequada, tiraram todas as árvores que tinha na praça, mas que era importante que tirasse, porque aquelas árvores que tinham lá eram árvores que sujavam a praça toda, as raízes eram grandes, então ia quebrar o piso da praça, mas não foi colocado árvores novas. Então a praça não tem árvore. E também não tem bancos, né? À noite, que é mais ventilada, a praça é muito movimentada, mas durante o dia a praça fica deserta porque é muito quente. E aí, em relação aos bancos, as pessoas à noite sentam naquelas, que eu não sei chamar o nome, como é... Canteiro. Fizeram uns canteiros com grama, com tudo, e o pessoal fica sentado naquela parte de cimento ali. E era importante ter banco, porque sábado eu participei da inauguração da Praça Hélio Teixeira, uma praça também que ficou muito bonita, igual a Praça da Maçonaria, mas eu vi lá que tem 4 bancos lá, 6 bancos, né? Então, veio uma diferença. Não, foi colocado agora. Não, então, a gente vê a diferença, né? Então, uma praça com banco, ela dá muito mais conforto para a população e merece uma praça ter banco, né? Então, obrigado, vereador, pela parte. Agora, bom dia a todos.
Pegando um gancho aqui na discussão sobre os bancos da praça, até fiz umas reivindicações para a Praça do São Francisco, eu juntamente com o vereador Toninho Garrote, que lá também houve a reforma, ficou bonito, sendo que também não tem bancos. O pessoal fica sentado lá nas gramas, né? E muita gente deixa de levar seu filho por conta disso, porque não tem como ficar cuidando, olhando a criança brincar. Já fizemos um apelo também ao Poder Executivo que revesse esse conceito das praças novas, essas reformas, e que pensasse também no bem-estar das pessoas que acompanham as crianças. Então, fica aí registrado o apelo do vereador Ronaldo, que o prefeito possa olhar com carinho essas indicações da Câmara Municipal. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 149/2023, de autoria do vereador César Tenório. Apelo ao prefeito e ao secretário municipal de infraestrutura, visando a reforma do Centro Comunitário da Serra da Mandioca. Senhor vereador. Ô, senhor presidente. Com a palavra, vereador César Tenório. Senhor presidente, pessoas na galeria da casa que nos escutam pelo Instagram e pela Praça da Independência. Sábado eu fiz uma visita, fui convidado para uma cavalhada lá na Rua das Flores, na Serra da Mandioca, e fui convidado para um almoço na casa de um parente e amigo também. E ele nos fez um desabafo sobre um centro comunitário que eu sei até que não é de obrigação da prefeitura a reforma. É o centro comunitário antigo. E não sou de ler a justificativa, eu gosto de realmente falar o que eu entendo sobre o assunto, mas nesse caso me permitam ler porque foi as palavras dele, que apenas traduzi para o papel. Dizia ele: hoje sem telhado, sem pintura e com possibilidade de desabamento, o centro comunitário da Serra da Mandioca, aquele vizinho à igreja da região, tem em sua estrutura uma rica história, que é contada pelos moradores mais antigos. Da cultura, onde se dançava quadrilhas juninas, a geração de emprego e renda, devido aos cursos de corte e costura que eram realizados, o centro comunitário que foi erguido pela própria comunidade tem uma riquíssima história. A reforma do centro comunitário se faz necessário, pois além de ser um patrimônio histórico daquela localidade, é também um salão para a realização de eventos culturais, cursos, palestras e tudo mais quanto for possível pela população local. Portanto, diante dos motivos expostos e certo do benefício que trará a toda a população palmeirense, em especial aos moradores da Serra da Mandioca, peço a aprovação da presente indicação do plenário desta Casa Legislativa e posterior atendimento do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, o vereador Salomão. Com a palavra, vereador Salomão Torres. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador César pela sua indicação. O ano passado, o senhor presidente e demais vereadores, eu fazia indicação pedindo ao governo municipal melhorias para a minha comunidade lá da Serra da Mandioca, Serra São José, e na indicação eu pedi a reforma da praça, pedi a reforma do centro comunitário, e aqui eu faço uma explicação, vereador César, porque naquele centro eu já fui presidente da associação, naquele centro foi onde eu aprendi a dar meus primeiros passos de forró, ali eu dancei vários anos quadrilhas, e a gente não admite que aquele espaço fique daquela forma. Eu tive lá com o senhor prefeito, foi doado ao executivo uma parte de terra para que ele reforme o posto de saúde, e o senhor prefeito prometeu em discurso, depois sentado com toda a comunidade, a reforma daquele centro, tendo em vista que quando for reformar o posto de saúde, que ele vai reformar, ampliar aquele posto, vai transferir os atendimentos do posto de saúde para o centro comunitário. Hoje não é mais a Secretaria de Infraestrutura que faz essas reformas, é através da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário. Eu estive lá com a secretária Flávia, com o presidente do sindicato e ainda
Antes de ontem eu falava, não sabia nem da indicação de Vossa Excelência, mas eu falava com o Leonardo, está esperando apenas a aprovação para que seja feita a reforma do Centro Comunitário de Serra da Mandioca e mais 5 centros comunitários. Foi isso que me passou a secretária Flávia, junto com o Leonardo, presidente do sindicato. Então, vendo a preocupação de Vossa Excelência também, para mim é muito importante, porque quanto mais for pedido, com certeza será ouvido. Então, se eu não tenho dúvida que vai ser feito essa reforma, eu peço nenhuma indicação minha, 2 bustes lá para as praças, que o prefeito, no mesmo pronunciamento lá na Serra da Mandioca, ele prometeu ir fazer, já sentou comigo e disse que tem um recurso assegurado e que vai marcar a data para assinar a ordem de serviço das praças da Serra da Mandioca e São José. Eu pedi para que se colocasse os bustos do teu Avelino Cândido e do Eloy José Torres, que é meu primo do meu pai, que foram ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Então, se o vereador César, só a título de esclarecimento a Vossa Excelência, tinha já feito esse pedido, já tinha sentado com a comunidade com tudo, e tinha deixado acertado com toda a comunidade, que se o prefeito não fizesse esse ano, íamos fazer um movimento dentro da comunidade para que a gente arrecadasse recursos para fazer, porque é inadmissível aquele centro que tantas pessoas passaram por ali, foi palco de várias atrações, de grandes reuniões. O prefeito fez um outro centro lá embaixo. A presidente começou a fazer lá na Rua das Flores. O prefeito foi lá com a Secretaria de Desenvolvimento Comunitário e fez outro centro. Eu disse, prefeito, foi muito importante o senhor ter feito aquele centro. Mas o desejo meu, o desejo da comunidade, o desejo de nós todos é a recuperação daquele centro, que eu irei fazer naquele centro comunitário, o Instituto Milton Cirilo, que é do tio Milton. Vereador Caetano, apelo ao prefeito e ao superintendente da SMTT, visando a elaboração de um projeto de sinalização vertical em toda a zona rural do município, com o objetivo de melhorar o trânsito e o acesso dos moradores e visitantes às localidades. Seriam implantadas placas de identificação da localidade, informação das bifurcações e entroncamentos, informando a qual sítio ou povoado leva aquela via, placas de limite de velocidade e zona escolar. Discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Caetano. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente Ronaldo Raimundo e demais vereadores. Cumprimentar aqui a galeria em nome do amigo Amauri, amigo de longas datas, e falar um pouco dessa indicação de número 151. Fazer um apelo aqui ao Executivo e ao superintendente da CMTT para viabilizar um projeto que venha sinalizar toda a nossa zona rural devido à sua grande extensão em nosso município. Tanto irá facilitar a vida dos moradores da cidade, que não conhecem toda a nossa região, como os alguns visitantes que aqui venham nos visitar. A cidade está crescendo, com esse polo aí do setor turístico, agora fugiu a memória, meu Deus. Polo industrial e do polo religioso, e devido a isso, eu faço essa solicitação ao superintendente e ao executivo municipal. Bom dia a todos, tenham todos um bom dia. Em discussão? Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 152/2023, de autoria do vereador Edinho Queiroz. Apelo ao prefeito e ao secretário municipal de Gestão Pública e Patrimônio, visando enviar a esta Casa Legislativa um projeto de lei, instituindo o plano de cargos e carreiras dos engenheiros do município, com o intuito de valorizar aquela categoria, uma vez que tal pleito já foi protocolado no dia 31 de maio de 2022, sob o número 4.851/2022. Votação da indicação número 153/2023, de autoria do vereador Edinho Queiroz. Apelo ao prefeito e ao superintendente da SMTT, visando a construção de um abrigo para ponto de mototáxi localizado no bairro Sonho Verde, mais precisamente de frente ao mercado Sonho Verde, tendo em vista a necessidade existente. Em discussão, a palavra vereador Edinho Queiroz.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que se encontram na galeria. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento aí na Praça da Independência. Quem nos acompanha também pelas redes sociais. Eu fui procurado por um engenheiro, um profissional aí da prefeitura, pedindo, coincidentemente, daqui a 2 dias faz 1 ano que foi protocolado esse projeto do PCC. E ele disse que seria muita felicidade se agora, quando completasse 1 ano, o prefeito mandasse para esta casa esse projeto, né? E, graças a Deus, fui procurado por ele e atendi o pedido. Aqui está. Falando sobre o banco, o abrigo dos mototáxis lá do Mercado do Sonho Verde. Semana passada, o superintendente da SMTT esteve aqui nesta casa. Eu pedi uma parte ao amigo vereador Salomão e muitas discussões e felicidade naquele momento por estarmos aprovando o plano de cargos e carreira, risco de vida para aqueles agentes daquela casa. Terminou ele esquecendo e eu deixei tudo para lá, Salomão, porque a felicidade era muito e a gente poder ajudar aquelas pessoas que tanto corre e pede ao Salomão, a Maxwell, a Nadelaide, a todos os vereadores. Então eu não tive uma sorte ainda com o superintendente da SMTT, o nosso amigo Agenor. Há muito tempo eu pedi também um abrigo para a entrada da Serra Bonita, onde o amigo Salomão pediu para a entrada da Boa Sorte. Não sei se ele teve sorte de ser construído esse ponto lá, esse abrigo. Aí no Brivaldo Medeiros também não foi feito um pedido do vereador pedido, um redutor de velocidade, aquele estaçãozinho na rua 20 de agosto, também próximo ao Mercado de São Bento ali, não foi feito. E agora peço ao amigo que olhe com carinho para o abrigo, qual eu estou pedindo para o Sonho Verde, para o ponto de mototáxi, porque eu vejo a discussão, em muitas praças não tem um banco. E lá tem um banco, mas não tem um abrigo para que eles sejam protegidos lá do sol, chuva. E era muito importante se a gente fosse atendido. Muito obrigado. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação número 154/2023, de autoria do vereador Sérgio Passarinho. Apelo ao prefeito e ao secretário municipal de educação, visando a aquisição de sistema de monitoramento e reconhecimento facial, que terá como objetivo a redução da evasão escolar no município de Palmeira dos Índios. Votação da indicação número 155/2023, de autoria do vereador Sérgio Passarinho. Apelo ao prefeito e ao superintendente da SMTT no sentido de que seja solicitada uma vistoria técnica e estudo para a colocação de redutor de velocidade na rua Fraternidade da Vila João 23, no bairro Jardim Brasil, no município de Palmeira dos Índios. Votação... Não, indicação. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Sérgio. Obrigado, senhor presidente. A indicação 155, que trata do redutor, obrigado, vereadora Adelaide França, sobre o redutor de velocidade, nós estamos apresentando, nessa sessão plenária, a presente indicação sobre a realização de vistoria técnica e estudo para a colocação
de redutor de velocidade na Rua da Fraternidade, ali na Vila João 23, no bairro Jardim Brasil. A indicação se justifica tendo em vista os transtornos que estão sendo causados aos moradores e transeuntes que necessitam utilizar a via pública e sofrem com a velocidade dos veículos e motos que trafegam na rua, podendo gerar diversos acidentes, inclusive fatais. Vale ressaltar que o movimento de pessoas transitando em frente ao comércio da Mercearia Barros, mais conhecido como o Mercadinho do Nezinho, esse requerimento se justifica em várias de nossas visitas nas comunidades humildes do município, associação comunitária, associação de bairros. Nós temos recebido um grande número de informações que inexiste um critério objetivo e claro na escolha das comunidades e das pessoas integrantes desses núcleos populacionais que estão aptos ao recebimento dos kits com peixe, arroz e leite de coco, que sejam oriundos do governo federal, estadual, além do próprio município. Nós sabemos que esse se refere ao município, porque o município divulgou em 2022 a distribuição de 10 toneladas de kits de peixe. Sendo a citada ação tão importante para a efetivação do direito fundamental social à alimentação adequada, como também efetiva o combate à fome, vale ressaltar que a doação de alimentos é uma forma de garantir a subsistência da família beneficiada, principalmente em comunidades carentes. Imaginamos que, ao doar o pescado para a celebração da Semana Santa, a família localizada se sentirá valorizada e o ato diminuirá as desigualdades nas mesas dos palmeirenses, já que as famílias em vulnerabilidade social terão direito a celebrar a Páscoa dentro dos preceitos que preconiza a Igreja Católica. Contudo, não podemos admitir que tais campanhas tenham seu propósito não atendido de forma igualitária e, sendo possível, em sua totalidade. A concessão do benefício, peixes e outros itens às pessoas carentes deve atender às regras das subvenções sociais descritas na Lei 4.320, com a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Transparência. O primeiro ponto que a Prefeitura deve obedecer para a concessão de peixes durante a Semana Santa é inserir essa ação como uma etapa de um programa mais amplo e permanente de assistência social. Ou seja, a lei de criação de determinado programa social deve prever várias ações de combate à pobreza e à insegurança alimentar. Vale ressaltar e salientar que a distribuição deve obedecer ao princípio da legalidade e transparência, ficando absolutamente claro para todos quais critérios foram utilizados para a escolha das associações ou entidades civis sem fins lucrativos beneficiadas. Posteriormente, deve-se informar o quantitativo doado por entidade e o montante das famílias atendidas. Nada mais justo que sejam beneficiadas todas as associações e que a distribuição seja feita de forma igualitária, realizando o real princípio da doação, que é combater as desigualdades existentes em nosso município. Devemos lembrar que a distribuição realizada no ano de 2022, que segundo a Prefeitura atingiu cerca de 10 mil famílias, o que nos obriga, como agentes fiscalizadores, a solicitar os relatórios com planilhas informando quais serão as entidades escolhidas e quais famílias associadas a estas entidades que serão beneficiadas com essa ação. Sendo assim, o encaminhamento das informações acima mencionadas é de grande relevância a fim de que tenhamos a clara definição de que serão atendidas a totalidade de associações comunitárias dos povoados existentes, como as associações comunitárias dos bairros da zona urbana e as entidades sem fins lucrativos cadastradas
para essa finalidade. E assim, afastar as suspeitas de não haver critérios únicos no sentido de atendimento a todos de forma a contemplar com os mais necessitados. Senhor presidente, essa indicação nós tivemos antes dessa distribuição dos kits da Semana Santa, alguns relatos sobre a última distribuição de cestas básicas, onde a prefeitura reuniu um número de presidentes de associação no sindicato e que determinaram a entrega de várias cestas básicas e algumas comunidades não receberam, voltaram a procurar a Secretaria de Desenvolvimento e depois a secretária passou para um cidadão chamado Sandro Caetano. Esse Sandro Caetano devolveu para o presidente novo, enfim, as comunidades não receberam. Então, se não vai ter, não promete. Não faz reunião para prometer isso. Tem que acabar com isso. Nós somos a terceira maior cidade do estado e não tem critérios. Nós, como fiscalizadores, senhor presidente, eu não posso receber uma presidente de associação ou de bairro para procurar saber qual o critério dessa distribuição de peixe e eu não saber responder. O que é que a gente está fazendo aqui? Porque nós somos representantes do povo. Nós recebemos um presidente de associação, não foi cadastrado, e pergunta como irá receber, qual é o critério, e eu não sei. Então é impossível que a gente consiga ajudar a prefeitura, que o nosso, o que está determinado e o que a gente vê nas casas legislativas de todo o Brasil, são as parcerias com o executivo, a governabilidade, e eu defendo isso, o entendimento. E não é isso que a gente está vendo, porque como é que eu posso ajudar e os demais 14 vereadores podem ajudar a prefeitura? Sabendo quais os critérios para isso. Se um presidente de associação, de bairro ou de associação comunitária procura alguns que são muito ligados diretamente à zona rural, como o vereador Edinho, vereador Maxwell, vereador Salomão, vereador César, tem várias comunidades, vereador Geraldo, entre outros, vereador Toninho, e por que não dizer todos? Porque independe, não precisa que a gente tenha acesso à comunidade A, B ou C, pouco importa. O que importa é a gente ter resposta. E, vereador Maxwell, o presidente chegar para o senhor para saber como cadastra, para receber isso, e o senhor não saber, então fica em dúvida qual é a nossa função aqui. Então, senhor presidente, eu espero esse atendimento. Né? Nós sabemos que para a semana já é essa distribuição, não tem problema nenhum que faça a distribuição. Não sei qual foi os critérios, mas que depois a gente precisa dessa relação para posteriores, né, doações, que seja de cesta básica ou qualquer outro item. Obrigado. Gostaria de pedir à casa uma atenção aqui ao requerimento do vereador Sérgio e que fosse acelerado o envio à prefeitura, até porque se trata de uma coisa que já é da próxima semana, que é sobre a Semana Santa, a distribuição dos peixes. Se demorar, acaba chegando atrasado. Então, pediria à casa serenidade para que possa ser enviado o mais rápido possível. Senhor presidente, eu queria lhe agradecer. Tudo que a gente traz aqui, eu disse no horário do expediente, nas minhas explicações, não é o que o vereador Sérgio pretende, nem o vereador Geraldo, o vereador presidente Ronaldo, ou qualquer um de nós 15 vereadores. A população nos procura para isso. Se eu não tivesse relato disso, não teria sentido nenhum apresentar essa indicação ou esse requerimento. Mas se eu fui procurado e não tenho resposta, onde é o caminho? É aqui, para que some essa parceria com o Poder Executivo e ajudar. E muitas das indicações as pessoas tornam isso como mal entendidos, como se a gente estivesse fazendo oposição. Qual é a oposição? Procurar informação para onde a prefeitura não possa chegar, a gente chegue para ajudar nessa informação? Não tem sentido. Então, nosso trabalho aqui é unir forças com o Executivo. Já disse que não tenho problema nenhum com a gestão. Sou contador público desde o ano 90, sempre defendi nas câmaras e nas prefeituras o entendimento. Porque sem entendimento não tem como seguir juntos no mandato. Estou aqui para o entendimento
e na defesa de nós 15 vereadores, para que a gente tenha resposta quando a população nos procurar. Obrigado. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do requerimento número 19/2023, de autoria da vereadora Adelaide França. Requer ao prefeito e ao secretário municipal de saúde medidas visando restabelecer a farmácia central do povo com os medicamentos pregabalina de 75 mg, clonazepam de 2 mg, nortriptilina de 50 mg e Velija de 30 mg, duloxetina, tendo em vista a falta destes medicamentos está prejudicando os pacientes que fazem uso dessa medicação. Votação do requerimento número 20/2023, de autoria da vereadora Adelaide França. Requer ao prefeito e ao secretário municipal de Gestão Pública e Patrimônio medidas no sentido de que seja encaminhada a esta casa o projeto de lei que trata do plano de saneamento básico do município, haja em vista todo estudo já elaborado. Votação do requerimento 21/2023, de autoria da vereadora Adelaide França. Requer ao prefeito e ao secretário municipal de Infraestrutura do Meio Ambiente e à SPCU medidas no sentido de regularizar a coleta seletiva, colocando à disposição da Associação de Catadores um transporte exclusivo para tal fim, visto que a coleta se encontra praticamente extinta por falta de transporte. Com a palavra, vereadora Adelaide França. Colegas vereadores, senhor presidente, em relação ao requerimento número 19/2023, em que eu peço para que o secretário municipal de saúde reabasteça a farmácia central do povo com os medicamentos pregabalina de 70 mg, clonazepam 2 mg, nortriptilina 50 mg e o duloxetina 30 mg. Ocorre que há tempos a gente vem recebendo reclamações de que não existem remédios na farmácia do povo. Já falei com o secretário, o que ele me passou é que os médicos do município prescrevem remédios que não constam na farmácia. Mas estes remédios aqui, eles são fornecidos pelo poder público, sim. Esses remédios tratam da minha secretária do lar, que está com problema de saúde. Ela foi na farmácia, não tinha nenhum desse medicamento. Mandei o rapaz, meu assessor, ir lá de novo, também não tinha nenhum desse medicamento. Nós até aceitamos uma praça sem banco. Nós até aceitamos uma praça sem arborização. Mas jamais podemos aceitar uma cidade bonita com o seu povo doente, com o seu povo precisando de medicamentos e não ter. Eu tive que comprar para poder a minha secretária do lar se tratar. Mas quem não pode comprar, como é que fica? Então, eu peço ao secretário Jânio, que é um secretário um trabalhador, toda de manhã, se você for de manhã na Secretaria de Saúde, é difícil encontrar ele lá, porque ele sempre está percorrendo as unidades básicas de saúde para ver o que é que falta. Então, eu peço aqui, secretário Jânio, o senhor, quando sair para percorrer, fiscalizar as unidades básicas de saúde do município, o senhor dê uma passadinha na farmácia, veja o que está faltando. Se for remédios fornecidos pelo governo do estado, o senhor faça um ofício, ou então o senhor vá até a capital, fale com o secretário de saúde, fale com o governador. O que não pode é o nosso povo não ter remédio para se curar. Em relação, presidente e colegas, ao requerimento número 20, em que eu peço para que
o Poder Executivo encaminhe a esta casa o plano de saneamento básico do município, é que participei no ano passado, vereador Geraldo Ribeiro, peço a sua atenção, eu participei o ano passado do projeto que elaborou o plano de saneamento básico do município. Ele ficou pronto no final do ano, fizemos várias oficinas, vários encontros, fomos até Antônio Vilela receber, o município não gastou R$1, o plano foi um projeto da Secretaria do Meio Ambiente que inscreveu o município e o município recebeu de graça. Houve um equívoco porque o Executivo mandou para esta casa o plano, mas não mandou o projeto. Então, falei com a secretaria enviou de volta, pedindo o projeto de lei para que esta casa possa aprovar. Vários municípios que participaram desse projeto, que também receberam de graça, que participaram dos eventos, já enviaram para as câmaras legislativas o plano e já foi aprovado. Então, estou pedindo, até com a máxima urgência, que é muito importante para o município, o envio desse projeto de lei que trata sobre o plano de saneamento básico do município. Mais um problema que eu já venho pedindo, requerendo todo ano, às vezes 2 vezes no ano, é o que trata sobre a coleta seletiva do município, que a Associação de Catadores, César Tenório, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, ele tem um apoio irrestrito do prefeito Júlio César. Ele colocou um caminhão à disposição dos catadores, mas, infelizmente, não sei quem, secretários, não sei quem, desvia o caminhão para fazer outros serviços e os catadores estão sem ter como recolher seus materiais. Então, é difícil, é complicado. Então, eu estou pedindo exclusivamente que o prefeito determine um único caminhão que fique a semana toda à disposição dos catadores, porque praticamente a coleta seletiva no município de Palmeira dos Índios está extinta. Eu fazia coleta seletiva na minha residência, infelizmente deixei de fazer porque eles não estão indo mais coletar. Então, eu estava só juntando e tive agora de colocar no lixo comum. Então, é um pessoal que trabalha, um pessoal honesto, e precisa cada vez mais do apoio desta casa, do apoio do prefeito municipal. Como eu já disse, é irrestrito. Eu já falei pessoalmente com o prefeito, eu acho que o prefeito não está sabendo do que está acontecendo lá na associação. Praticamente, senhor prefeito Júlio César, a nossa coleta seletiva no município de Palmeira dos Índios não existe mais. Muito obrigada. Uma parte, vereadora, por favor. Uma parte. Pode. Vereadora, isso causa-me até estranheza dos 2 itens que a senhora mencionou. Porque nós temos no estado de Alagoas o ICMS verde, que traz mais recursos para o nosso município, justamente diante dos dois requerimentos que a senhora fez, que é tanto coleta seletiva como o plano de saneamento básico. Então, se nós não estamos fazendo a coleta seletiva e se nós não temos um plano de saneamento básico, consequentemente, nós estamos diminuindo o nosso percebível através do ICMS. Era só para fazer essa consideração, vereador. Com certeza. E Palmeira, inclusive, faz parte, né, do ICMS, recebeu até uma verba sobre o ICMS verde. Mas eu tenho certeza que o prefeito Júlio César não está sabendo de nenhum desses problemas, porque, infelizmente, tem pessoas que nós chamamos aqui de babões, tem funcionários, tem secretários que encobrem a realidade ao prefeito. Então, tudo na Palmeira está a 1000 maravilhas. Temos praças iluminadas, ruas, calçadas, temos tudo. Mas não temos uma coleta seletiva, que também trata de saúde, e também nós não temos medicamentos para cuidar do nosso povo. Muito obrigada. Não havendo mais discussão, submeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Passa a palavra ao segundo secretário para fazer a segunda chamada regimental. Adelaide França, Antônio Garrote da Silva Filho, Augusto César Balbino de Albuquerque Tenório, Travou, presente. Edson Souza de Queiroz, Presente. Genival Santana de Araújo, Geraldo Ribeiro Lima Júnior, José Caetano da Silva Neto, Presente. José Fábio Silva Tagino, Márcio Luciano Monteiro Santos Silva, Maxwell Rocha Feitosa, Pedro Rodrigues, Paulo Sérgio Silva de Lima, Pedro Rodrigues Gasbi Bisneto, Presente. Ronaldo Correia dos Santos Júnior, Presente. Salomão Cavalcantor e Sheila Maria Duarte. Passou a hora das explicações pessoais, com a palavra o vereador César Tenório. Senhor presidente, renovo os cumprimentos à mesa e a todos os vereadores, aos cidadãos que estão na galeria e que nos ouvem também na nossa Praça da Independência. Serei bem sucinto, é só sobre 2 projetos que hoje apresentei aqui na Câmara, que são de suma importância para a nossa cidade. O primeiro, ele trata do descarte das agulhas, seringas e curativos e outros materiais de uso médico das pessoas que utilizam tais medicamentos em casa. Porque nós temos até a lei de descarte desses produtos para os PSFs e hospitais, mas nós não temos o local de onde essas pessoas irão levar para os que fazem uso em casa. Então, tal projeto, ele tem sua justificativa, que é uma medida necessária diante dos riscos que trazem os materiais médicos infectados quando misturados ao lixo comum, principalmente para os nossos garis e recicladores, né, que trabalham diretamente com o lixo e podem ser infectados. Não deveria ir, inclusive, para o lixo comum, mas infelizmente o descarte está sendo dessa forma. Eu fui procurado por uma pessoa que era diabética e que ela não tem local para colocar tais materiais após seu uso. Isso, as pessoas que usam em casa. Então, logo, essa lei, ela traz a obrigatoriedade para que os PSFs recebam tais materiais do uso particular para que sejam descartados em suas unidades. E o outro projeto de lei, vereadora, é um pouquinho mais polêmico, mas eu acho que é de suma importância para os catadores de lixo. Ele institui uma remuneração do serviço público de coleta e de destinação de resíduo urbano de forma alternativa à deposição no aterro sanitário, prestado pela Sociedade Civil do município de Palmeira dos Índios. Vou explicar agora. Ele não gera despesa. Na verdade, ele traz receita para o município. O que ocorre? Hoje, todo o lixo produzido em Palmeira dos Índios, ele é coletado nos coletores de lixo e levado aos aterros sanitários. E lá, esse lixo é descartado e gera uma despesa para o município na tonelada. Então, se os nossos catadores e coletores de lixo, a sociedade civil organizada, através de cooperativas e associações, fazem essa coleta através deles e levam para ser pesados, logicamente, a prefeitura vai ter que dispor dessa balança. Sejam pesados e reutilizados, ou reaproveitados, ou ainda reciclados, a prefeitura, ao invés de pagar ao aterro sanitário, irá pagar tal verba direto à associação ou à cooperativa. Então, não gera essa despesa. Essa despesa ela simplesmente vai ser trocada. Ao invés de ir para o aterro sanitário, ele vai vir para as associações civis. Além do mais, traz novamente a questão do ICMS verde. Se você faz tal coleta seletiva e se esses valores, em vez de serem destinados aos aterros sanitários, são destinados a essas cooperativas de crédito, mais uma vez, o ICMS verde vai vir através de verba para o nosso município. Muito obrigado, senhores vereadores, era só isso mesmo. Não? Pode? Certo.
Com a palavra. Com a palavra, vereador Dindu. Bom dia a todos e a todas. Primeiro que tudo, agradecer a Deus por esse momento. Eu quero saudar a mesa em nome do nosso presidente Ronaldo Raimundo, aos vereadores, em nome de Maxwell Feitosa, quem está na galeria, nosso amigo Carlinhos, conhecido do Zento. É um prazer ter você aqui. E a todos das redes sociais. Eu quero também agradecer ao vereador Pedrinho Gaia, vereador Geraldinho, vereador César Tenório, à vereadora Sheila Duarte e ao ex-vereador Tontinha, por prestigiar a reforma da Praça Hélio Teixeira. Nós estivemos ali no sábado, uma festa muito bonita. Também eu quero agradecer ao prefeito Júlio César, pela aquela reforma. Uma reforma de pequeno valor para a prefeitura, para o poder público. Mas, Sérgio Passarinho, você não imagina o quanto é valioso para aquela comunidade. Quem esteve lá viu a emoção do povo. Ali já se passou várias famílias. Manuel Moraes, foi relembrado, Manuel Moraes, seu Aurínio, seu Valmiro, da Sandália, o próprio Zé Tenório, o pai do hoje vereador César Tenório. César Tenório, junto com Pitoco e outros, foram criados, Sérgio, naquela praça. Hoje, eu sempre digo, todo esse povo, toda essa comunidade, criou seus filhos lá. E hoje os filhos estão criando os filhos deles. Então, para a gente foi uma obra de grande valia. Muito obrigado ao prefeito Júlio César também pela iluminação pública, lá daquela praça. Agradecer a ele, no momento, também o feito da Praça Casuarina. Muito bem feito, graças a Deus. Muito obrigado, Júlio César. E para vocês terem uma ideia, eu acho que é a primeira praça que tem Wi-Fi livre. Foi colocada, a gente conversou com o Gilvando, e o Gilvando colocou. A Praça Hélio Teixeira, o Wi-Fi lá é livre. Muito obrigado, Gilvando. Obrigado ao prefeito Júlio César. Eu queria também, no momento lá, a gente pediu, eu quero agradecer ao prefeito também, a iluminação pública de LED lá em Craíbas Torta. O calçamento está ficando a coisa mais linda do mundo. Muito obrigado, prefeito Júlio César, mais uma vez. Quero agradecer aqui de público ao meu amigo Isaac. O Isaac fez um trabalho ali naquela região ali da Praça Hélio Teixeira, ficou perfeito. Muito obrigado, Isaac, também. E lá, o prefeito junto conosco, ele nos comprometeu, para que a gente continuasse mexendo em praça, Sérgio. Eu tenho ali a Praça Zeca Leôncio, onde vários anos, acho que foi uma das minhas primeiras indicações, e lá eu cobrei a ele. Eu fiz o pedido, pedi ao prefeito, para que ele fizesse. E ele prometeu, dentro de 15 dias, ele vai lá com a equipe. Engraçado, quando foi na terça-feira, ontem, o pessoal estava lá, já medindo, para a gente fazer aquela reforma. Eu também cobrei e pedi ao prefeito, que já tem projeto, já está tudo em licitação, uma praça que é um sonho dos moradores do Alto do Cruzeiro. Espere Alto do Cruzeiro. Nós estamos levando a pracinha para ir para aquela localização onde era a antiga delegacia. Eu pedi ao prefeito também a reforma Geraldo Ribeiro, tão sonhada da Vila Nova, que é da lavanderia. E o prefeito se comprometeu e a gente fazer aquela reforma. Muito obrigado, prefeito. E aqui de público, eu quero desejar ao CSE, que hoje a gente tem um jogo decisivo. Boa sorte a todos os jogadores e a torcida que for para lá.
tenha muito cuidado, né? Porque a torcida do Asa é violenta, mas a gente, como é pessoa pacata, vamos, se Deus quiser, a gente está tentando se programar para ir assistir o jogo. E ao CSE, toda a diretoria, boa sorte. E a vocês que nos ouvem, Jesus abençoe a cada um. Muito obrigado. Nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária.